Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos agora para mais uma aula do nosso curso, baseado no livro do professor Pierluigi Piazzi, Aprendendo Inteligência. Bom, na última aula eu havia parado justamente no ponto em que ele trata da questão de como concretizar esse estudo ativo, porque de que maneira você pode estudar ativamente, né? E um ponto em que ele insiste bastante é na questão do lápis e papel na mão, né? E você lendo e escrevendo. Ele diz que estudar é escrever, né? Mas escrever o quê, né? E ele diz então que você deve imaginar que está preparando uma cola para uma prova, né? Por que pensar, preparar uma cola? Porque você vai colocar a informação ali de forma bem resumida e ao mesmo tempo de uma forma inteligível para você. Você vai exercitar o seu poder de síntese, certo? E você exercitando esse poder de síntese, não está havendo uma passagem direta do caderno ou do livro ou da aula direto para o seu caderno, mas está havendo uma passagem ali do local de onde a informação está sendo extraída, seja um livro, seja uma aula, uma palestra, etc. Está indo desse local da informação para a sua cabeça, havendo um processamento ali, você está sintetizando, então você está trabalhando na sua cabeça aquela informação e está adotando um comportamento ativo, quer dizer, tá anotando aquela síntese que você produziu no caderno, né? E esse ato de anotar, o Renato Alves, que é um outro cara que trata também sobre questão de memorização e estudo, ele fala que isso ativa a memória sinestésica, né? Que é a memória ali que tem a ver com ação, com movimento, né? E o Pierluigi Piazzi ele vai mais adiante, ele mostra estudos em que foi constatado que há uma ativação muito maior de várias regiões do cérebro que colaboram para a fixação, para a memória de longo prazo, quando você escreve à mão, né? Bom, e ele diz aqui que esse ato de escrever à mão é criar resumos, desenhos. Não, na verdade isso aqui é outra anotação, porque a pessoa pensa, bom, eu vou criar esse resumo aqui, vou ter um trabalhão para criar esse esquema aqui, esse mapa mental, para revisar depois, né? Mas não necessariamente, né? Porque o próprio ato, o próprio esforço imaginativo, o esforço de raciocínio, a atenção que você está empregando ali para criar aquele resumo, para criar aquele seu material próprio, esse esforço em si mesmo já é um ato de estudo ativo e já está colaborando para a fixação daquele conteúdo na sua memória. Então, às vezes ele diz que a rigor você pode escrever aquilo ali, criar aquele sistema e depois jogar fora, porque o ato de criar aquilo ali é que está promovendo o aprendizado verdadeiro, sabe? Depois ele atenua um pouco esse negócio de jogar fora, porque fala também da importância das revisões, né? Mas o importante é entender que o ato de fazer esses resumos, de criar esses esquemas, é que faz você aprender, e não meramente você pegar um esquema pronto, por melhor que seja, de outra pessoa e querer estudar por aquilo. Não. O caminho é você fazer o seu próprio material, porque o ato de criação em si mesmo promove o aprendizado. Exatamente. As referências que estão ali naquele material que você criou, naquele resumo, naquele escrito, aquelas referências ali são suas. Elas fazem sentido para você, sabe? Então não adianta você pegar o material do outro, o resumo do outro, porque aquelas referências fazem sentido para ele e não para você, ou ao menos aquilo ali é 100%, tem uma correspondência 100% entre o que está na cabeça dele e o que está escrito ali, se ele produziu aquele resumo de forma correta. E para você não vai ser 100%, mas já no seu próprio material vai ser 100%, e além disso você ainda vai ter o esforço de estudo, de ter criado aquilo, que na verdade é o mais importante, né? Ele diz aqui da importância de você se lembrar
se lembrar das coisas, do conteúdo que você está estudando, utilizando imagens, né? Porque quando você concebe uma imagem, você ativa mais zonas neurais, por exemplo. Aí ele até menciona um exemplo de direito lá, a questão do que era mesmo? Do homicídio qualificado. E aí ele fazia um desenho de um cara com um revólver e tal, e concebia aquela imagem ali e ligava aquela imagem a determinado dispositivo do Código Penal, né? E aquilo ali funcionava para ele, a memória dele pegou ali, né? A memória dele conseguiu agarrar aquela imagem e fazer a conexão com aquele dispositivo do Código Penal de uma maneira muito mais eficiente do que se ele tivesse querendo decorar o texto, simplesmente, né? Bom, o outro ponto aqui, ainda dentro das imagens, na verdade, uma coisa que ele fala é que se você não tem tempo, né, você simplesmente concebe a imagem na sua cabeça, né? Mas se você tiver tempo ali para fazer, o ideal é que você desenhe mesmo essa imagem que veio na sua cabeça, que se relaciona a um determinado conceito, a um determinado o elemento ali do seu estudo, que você pegue a caneta e o papel e desenhe aquilo ali mesmo. E se for um desenho tosco, um desenho surreal, melhor ainda, porque ele é uma coisa mais... vai fazer você lembrar melhor, sabe? Porque é uma imagem diferente, né? É uma imagem sua, uma imagem única. Bom, agora a questão do ritmo de estudo, né? E aí ele repisa aquilo que nós já falamos na outra aula, que a informação só vai ser entendida se ela puder de algum modo ser integrada a um conjunto de conhecimentos já existente, a um sistema já existente, né? Isso é uma coisa que o professor Olavo de Carvalho fala também, e ele menciona um outro autor que tem a seguinte frase, que para entender um livro é preciso ter lido vários livros, né? Então, naquele começo, você vai começar um conteúdo novo, de repente você vai começar na vida intelectual agora. Você não tem o hábito de ler, não tem o costume, sua vida antes era outra, você está entrando nesse mundo agora. Então, até você começar a entender alguma coisa, você vai ter que ter acumulado uma massa de conhecimentos e no começo vai ficar tudo meio caótico, porque nada vai estar ligado em nada. E depois que essa massa estiver formada e que ela estiver articulada, é que as coisas vão começar a entrar, os conhecimentos seguintes vão começar a entrar ali e se articular. Entendeu? Por isso que esse começo é mais difícil, porque você ainda não tem esse sistema articulado. E depois que ele se articula, você vai meramente integrando os novos elementos ali naquele conjunto. Ele fala exatamente, o Pierluigi Piazzi fala exatamente isso aqui. Por isso, por vezes a dificuldade de um assunto novo pode parecer insuperável, né? Dá até vontade de desistir, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar alemão, aí foi passando as primeiras palavras, não, até aqui tá tudo bem. Aí começou a chegar naquele negócio de casos e, porra, declinação, coisa que eu nunca tinha visto nem em português, nem em lugar nenhum. E aquilo me deu uma vontade de desistir, né? E quando eu fui ver, a maioria das pessoas desiste justamente nessa fase, que é um pouco adiante. Depois você aprende aquele básico, né? Quem sou eu, qual é o meu nome, de onde eu vim, onde eu moro, quantos anos eu tenho e tal. E começa a entrar, avançar um pouquinho ali. É nesse momento em que há o maior índice de desistência. E eu conversando com vários amigos, vários conhecidos, eles, não, eu comecei no alemão, mas aí não, alemão não dá pra mim, não. Né? Justamente porque o cara parou nessa dificuldade inicial e que realmente há um impulso muito grande para você desistir, porque é meio frustrante, né? Esse começo é realmente frustrante, você ainda não consegue integrar os elementos ali e você tem que fazer um esforço, você tem que se superar para conseguir transpor essa fase inicial, a conseguir concatenar esse conjunto aí de elementos básicos, porque depois vai ficar mais fácil, certo? Ele usa uma palavra diferente aqui. É preciso perseverar porque depois ficará menos difícil. Eu acho que o mais adequado é isso mesmo. Depois ficará menos difícil. Né? Uma coisa importante, um erro que eu cometi muito no começo dos meus estudos,
eu tinha o costume de simplesmente ler o livro. E eu lia até deitado. Eu deitava no sofá, às vezes deitava na cama. E simplesmente com o livro aberto e lia. Sem fazer nenhuma marcação, sem anotar, sem fazer nada. Eu lendo um livro ali de processo civil, com centenas de minúcias ali, de coisas pequenas, parecidas, que tinham que ser diferenciadas entre si. E eu simplesmente lendo aquilo, achando que eu iria entender e conseguir depois fazer a distinção de cada uma daquelas minúcias, e evidentemente que eu não conseguia, né? E ele diz o seguinte: a simples leitura, sem estar escrevendo, quer dizer, sem adotar uma postura ativa, um estudo ativo, equivale a assistir a uma aula passivamente, né? Você está simplesmente lendo um livro, é a mesma coisa de você estar sentado numa sala de aula, parado, ouvindo o professor, né? Ele equipara essas duas coisas, e que aqui na visão dele, que na verdade é um fato, são infinitamente inferiores ao ato de você estar estudando ativamente, né? Aqui um conceito importante também, que entender é meramente identificar a posição do conhecimento novo no bloco de conhecimentos antigos, mas isso não garante a fixação. Quer dizer, o entendimento não garante a fixação do conhecimento. Às vezes tem um ponto difícil ali que você não está conseguindo entender, e aí você pede para um professor, para um colega, ou consegue achar num outro livro a explicação de como que essa peça de conhecimento novo que você não está conseguindo entender, como é que ela se articula com um bloco de conhecimentos, com o sistema, né, na verdade, ao qual ela pertence, e que você não está conseguindo fazer essa ligação, né? Mas o fato de entender isso não quer dizer que o conteúdo ficou fixado na sua cabeça. Você simplesmente entendeu onde ele se encaixa, mas não quer dizer que isso aí está gravado na sua memória, né? Esse ato de entender, aí ele já volta aqui para a neurociência. Ele organiza. Esse ato de entender, quer dizer, de saber de que modo que essa informação aparentemente isolada se articula no sistema, no bloco de conhecimentos, ele prepara as redes neurais para a modificação definitiva, que vai se operar durante o sono, e se você tiver adotado uma postura de estudo ativa, né? Isso aqui esse entendimento é uma espécie de pré-condição para a fixação do conhecimento. Aqui. E ele diz também que o estudo solitário e ativo, escrever, desenhar, né, por si só, ele já aproxima a nova peça do bloco de conhecimentos anterior, do bloco de conhecimento consolidado que você já tem ali na sua mente, né, no seu imaginário. Agora, uma dica prática importante é você estudar sempre. Isso aqui sempre. Estudar de forma ativa, claro. 30 minutos, certo? E descansar 10 minutos, né? E aí ele traz estudar de forma ativa, claro, produzindo material. E ele traz uma explicação científica para isso, né? De estudos lá que ele menciona e etc. Que parece ter uma enzima no nosso cérebro que em 30 minutos ela meio que se exaure, né, em ciclos de 30 minutos, né, que justamente essa enzima que prepara as redes neurais para a fixação do conteúdo. Em ciclos de 30 minutos ela se esgota e leva 10 minutos para se recompor, né? Então o que você tem que fazer? Você estuda, você bota um cronômetro, né? Tem um colega nosso que usa a técnica Pomodoro, que é um relógio de cozinha que você gira, ele marca ali 25, 30 minutos e depois ele apita. Eu mesmo uso um cronômetro. Você bota ali 30 minutos, depois 10 minutos, né? E nesses 10 minutos é importante que você, de descanso, é importante que você não exerça nenhum tipo de atividade intelectual, certo? Se você está com vontade de ir ao banheiro, ótimo, vá ao banheiro, vá tomar água, faça alongamento, faça exercício de respiração. Sob nenhuma hipótese, vá mexer no seu celular, ou vá mexer no computador, ou vá assistir televisão,
Não. Porque isso aí vai tá exaurindo a mesma área que você quer descansar. Então você não vai descansar. Você não vai ter o período de, vamos dizer, aqui numa linguagem bem chula e sem a pretensão de ter precisão científica aqui. Aqui é uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça agora. Você não vai dar o tempo de descanso para essa enzima se refazer e para que ela possa operar o trabalho dela. É como a mesma coisa de você ter continuado estudando, né? Só que vai ser uma coisa mais inútil ainda, porque em vez de você estar estudando, você vai estar olhando para a tela de um computador, mexendo numa rede social, ou mexendo no celular e etc. Então, nesses 10 minutos de descanso, nenhum tipo de atividade intelectual. Fique olhando por nada, vá fazer exercício de respiração, beber água, o que for, mas não se engaje em nenhum tipo de atividade intelectual. Passados os 10 minutos, aí você retoma a sua atividade com gás total. Seu cérebro vai estar zerado ali em termos, para que você possa estar aprendendo e promovendo a pré-condição para a fixação daquele conteúdo durante o sono. Exatamente, ele diz isso. Se você respeitar esse ciclo, quer dizer, 30 minutos de estudo ativo, né, escrevendo, produzindo material, somado aos 10 minutos de descanso, certo? A nova informação vai estar preparada para ser fixada, mas ela ainda não vai ser fixada. Né? Essa fixação vai se dar durante o sono REM, né? REM, que é uma sigla em inglês que, se não me engano, é Rapid Eye Movement, que é uma fase do sono em que, se uma pessoa estiver olhando você dormindo lá, ela vai ver você com os olhos fechados e por dentro da pálpebra vai ver seus olhos se movimentando rapidamente, de um lado para o outro, e é justamente a fase mais profunda do sono, né? E é nessa fase profunda do sono que vai haver aquela reconfiguração do cérebro, que eu mencionei, se eu não me engano, na aula anterior ou na primeira aula. E essa reconfiguração do caminho neural ali é que vai promover a fixação do conteúdo. Bom, então as etapas são as seguintes. A obtenção da informação, seja por meio de uma aula, de uma palestra, ou preferencialmente de um bom livro. O estudo ativo, 30 por 10. E uma boa noite de sono. Se puder, 8 horas. 8 horas é o canal. Se você, infelizmente, não puder dormir às 8 horas, no mínimo 6 horas. Né? Essas 3 etapas têm que ser repetidas diariamente, todos os dias e dentro do período de um dia, dentro do período de 24 horas. Isso é um equívoco que eu cometi durante praticamente o meu tempo de estudo todo. Né? Eu simplesmente lia o negócio no papel e falava, não, amanhã eu faço um exercício, amanhã eu faço alguma anotação, alguma coisa. Isso é um erro. Porque você não vai estar tendo essa formação desse caminho, essa sedimentação desse caminho, esse caminho neural, que é o que vai promover a aquisição, a apreensão do conteúdo, a fixação do conteúdo. Então, dentro do mesmo dia, obter informação, trabalhar ela ativamente, quer dizer, estudar, e ter uma boa noite de sono. Né? Durante o período de vigília, obter informação e estudar. E aí depois dormir bem, dormir tranquilo, ou se possível 8 horas. E aí você vai ter fechado o ciclo de conhecimento. E na expressão do professor Pierluigi Piazzi, você vai estar subindo a escadinha, que ele fala, né? Que é subir um degrau a cada dia. E ele diz que não é possível quebrar essa ordem sem violentar o aprendizado. Né? Se você fala, não, eu vou ler isso aqui hoje, mas já está muito tarde, eu vou deixar para estudar isso aqui amanhã, você violentou o ciclo de aprendizado. Você não vai ter a mesma eficiência de estar fazendo isso aqui no mesmo dia. Na verdade, não te garante, você quebrar isso aqui não te garante eficiência nenhuma. O método certo é esse. Fora disso, você está fazendo por sua conta e risco. Aí um ponto importante aqui, que ele diz, driblando o esquecimento. E aqui eu vou abrir um parêntese e vou recomendar um curso de um pesquisador brasileiro, se chama Renato Alves. Tem vídeo dele aí na internet, a revelia, mas ele também tem um site em que ele vende esses cursos e vale muito a pena.
Um cara assim, ele expõe de forma bem simples. Ele não é um sujeito tão refinado quanto o professor Pierluigi Piazzi. Não tem a experiência também do professor Pierluigi Piazzi, mas ele apresenta de forma clara métodos bastante eficientes, né, nessa questão de memorização, sobretudo de memorização, e algumas técnicas de estudo também que vale muito a pena a gente assistir. Então, nesse trecho aqui, na verdade, esse trecho em que o professor Pierluigi Piazzi trata das revisões, eu achei, na verdade, o livro dele... eu achei que o livro dele não está no mesmo nível dos cursos ministrados pelo professor Renato Alves, que trata essa questão da memorização e da revisão de uma forma bem mais aprofundada, né? Então eu vou falar aqui vou tentar expor aqui o que o professor Pierluigi preconiza, mas vou inserir aqui também alguns elementos do que eu já estudei no curso do Renato Alves. O professor Pierluigi tem um lema, que é aula dada, quer dizer, obtenção da informação, aula estudada, quer dizer, estudo ativo, hoje, né? Que é a questão do ciclo de estudo circadiano, circundia, dentro de um dia, dentro do período de 24 horas. Então o lema dele, aula dada, aula estudada hoje. Né? Se você cumprir isso, a cada dia você vai subir um degrau na escala do conhecimento, né? Que você vai estar formando novas redes, novos caminhos de conhecimento, de criação do conhecimento ali, de fixação, na verdade, do conhecimento ali no seu cérebro, né? Aí ele explica o seguinte, que o que foi fixado, né, você cumpriu aqui a ordem aqui corretamente, fixou o conteúdo, beleza. Mas o que foi fixado pode ser que não fique fixado para sempre, se você não tiver certos cuidados, né? Se o conhecimento permanecer inativo, né, você nunca mais voltar naquele determinado conhecimento, ele diz aqui corre o risco de ser canibalizado, né? Uma figura de linguagem que ele usa aqui e que ele se reporta também a estudos científicos que mostram lá que aquelas redes neurais, se elas permanecerem, aqueles caminhos de conhecimento sedimentado, se eles permanecerem sem uso, eles são aproveitados por novas redes que você está criando. Por exemplo, surge aqui tem uma nova rede sendo criada, ele fala, pô, esse caminho aqui tá sem uso, tá ocioso, né? Eu vou aproveitar esse caminho aqui. E ele vai e canibaliza, usando aqui uma metáfora, aquele conhecimento antigo, né? Então, qual que é o caminho para você evitar, né, que o conhecimento antigo seja canibalizado, né, pela falta de uso? Revisar. Né? O professor Pierluigi aqui ele trata em linhas gerais, revisões rápidas e frequentes. Aí não é muito preciso, ele fala em uma semana, em 10 dias, de vez em quando você vai, pega ali e volta naquelas anotações. E nesse ponto o Renato Alves é mais sistemático, né? No curso dele ele expõe uma série de métodos, né? Métodos de outras pessoas, de grandes pesquisadores, né? Ele expõe esses métodos. E um que eu achei mais interessante é um que ele denominou de revisão programada, né? Que isso aí é constatado também cientificamente. Então, articulando aqui o método do professor Pierluigi com o método do Renato Alves. Aula dada, aula estudada hoje, beleza. Dormiu bem, tranquilo, fixou. Agora a inserção do método do Renato Alves. No dia seguinte, né, ou no máximo 24 horas depois que você estudou aquele conteúdo, você vai revisar, mas você não vai revisar direto no material bruto, quer dizer, você não vai ver a aula de novo, ou você não vai ler o livro de novo. Você vai revisar já com base no material que você produziu, porque aquilo ali já vai te remeter à origem aquele resumo ali, já traz o conhecimento compactado. Então você só precisa ir naquele resumo, você não precisa voltar na fonte original. A primeira vez que você vai fazer isso, 24 horas depois de ter estudado, de ter produzido o material. A segunda vez, 7 dias depois da primeira revisão. Certo? E depois dessa segunda revisão, de 7 dias depois da primeira revisão, você vai revisar uma vez por mês durante 6 meses. Né? Então são 8 revisões que você vai fazer para ter uma fixação permanente. O Renato Alves fala que você não esquece mais. Se você seguir isso aqui, você não esquece mais. Pode ficar tranquilo. Então, estudou,
Quer dizer, recebeu a informação, trabalhou relativamente, dormiu bem, beleza, promoveu a fixação. Primeira revisão, no dia seguinte. Segunda revisão, 7 dias depois da primeira revisão. As próximas revisões, uma vez por mês, contado da última revisão, da revisão de 7 dias, uma vez por mês durante 6 meses. Método sistemático do Renato Alves. Bom, aqui na parte 2 do livro, o Pierluigi ele faz uma crítica a diversos aspectos aqui da modernidade, né? Ele diz que a inteligência está escasseando, né? Que a inteligência está cada vez mais rara, né? E que se você seguir esses passos, que são os passos da criação da inteligência, né? Que são os passos da criação das novas redes de conhecimento, e a cada dia você subir esses degraus na escada, cada dia você vai estar mais inteligente, seu cérebro vai ter mais interconexões e vai funcionar melhor. E ele diz que isso é um produto raro hoje no mercado, e as empresas querem isso, estão sedentas por isso, porque isso realmente está muito escasso, né? E ele compara as redes sociais, né, sobretudo o Facebook, a uma droga química, né? E ele até cita também, ele gosta muito de citar estudos científicos que pegaram um grupo de jovens viciados em internet, botaram os caras numa clínica de recuperação, e alguns sujeitos lá, os mais viciados, tiveram sintomas semelhantes à abstinência de drogas. O cara com febre, vomitando, suando frio, pela abstinência da internet, né? E ele compara, isso é uma droga química, é uma coisa que vai te emburrecer, e vai te viciar e vai te escravizar, né? E aí ele explica, ele diz também que determinado repertório de desejos que antes era essencial à sobrevivência tornou-se contraprodutivo, né? Por exemplo, o desejo de comer gordura, né? Que antigamente lá para o homem da Idade da Pedra aquilo ali podia ser uma questão era uma questão de sobrevivência para ele ter o alimento mais calórico possível, que vai ser a fonte energética dele, que é o que vai garantir a vida dele, né? E hoje em dia pra gente isso é contraprodutivo, né? Porque vai aumentar seu colesterol, vai te fazer engordar e coisa e tal, vai te dar uma aparência ruim. E outra coisa, a preguiça, né? Antigamente o cara ir e poupar aquele esforço era bom. Você está poupando energia, você não está desperdiçando sua energia à toa. Então você está prolongando sua vida, né? Sei lá, algo assim. E hoje em dia não, né? Hoje em dia, quando você se preguiçoso, você está liquidado, né? Sobretudo para nós aqui, a questão da preguiça mental, né? Isso aí é fatal. Isso é uma coisa que você tem que lutar contra esse instinto inato, praticamente genético. É praticamente uma coisa que acompanha a raça humana. É praticamente um pecado original. Uma consequência do pecado original. Então você vai ter que lutar contra isso aí. Isso é uma tendência interna que nós temos e que já foi útil e hoje em dia não é mais. Hoje em dia é contraprodutiva. E tendo ciência disso, né, desse elemento, né, a gente pode combater ele com mais facilidade, né? Aí ele diz de novo aqui que a dependência tecnológica contribui para a imbecilização. Aí ele faz severas críticas ao sistema educacional do Brasil e cita diversas pesquisas que mostram, até hoje mesmo a gente estava fazendo uma brincadeira lá com teste de QI e tal. E aí no livro dele ele diz que a média de QI mundial é 100, né? Pegando a média da população do mundo vai dar 100, né? Em alguns países, por exemplo, Japão, parece que é 115. Na Finlândia, sei lá, parece que é até mais, 120, uma coisa assim. No Reino Unido parece que é 100, né? E no Brasil parece que é 85, uma coisa assim, que já é meio um patamar limítrofe ali entre o ser humano normal e o cara com algum tipo de deficiência, né? Isso que foi atestado por pesquisas em escola do Brasil, universidade e tudo, que a média do QI brasileiro seria essa. E ele explica que organicamente, fisiologicamente, não tem diferença entre o cérebro do brasileiro, o cérebro do japonês e o cérebro do finlandês e o cérebro do inglês.
na parte orgânica ali de funcionamento é tudo a mesma coisa. E ele atribui essa defasagem aí justamente ao sistema educacional brasileiro, que não promove essa subida de escada, essa subida de nível a cada dia, que é o que aprimora a inteligência. E aí ele cita ele mesmo como exemplo, né? Que ele diz que no começo, por humildade, ele não fala o resultado do teste dele de QI, mas ele diz que é um número muito alto, né? E que antes não era tão alto. Ele foi aumentando esse número aí conforme ele foi subindo essa escada da inteligência, né? Receber a informação, trabalhar ativamente e dormir bem, né? Formou a rede neural, formou as conexões. Essas conexões cada vez mais vão trabalhando entre si e vão aumentando a sua inteligência como um todo, né? E aqui agora só para finalizar, que já deu meia hora aqui de aula, sobre os testes de QI, né? Uma das definições da inteligência é a habilidade em descobrir regras, né? Eu poderia dizer aqui a habilidade em você abstrair um princípio geral ou uma constante de uma situação concreta. Você vê a situação concreta ali na sua frente e o princípio que rege ela, a regra que rege ela não está nítida. Mas se você for inteligente, você consegue abstrair e enxergar a regra abstrata, o princípio abstrato que rege aquela situação concreta. Isso aqui ele cita no livro dele como uma das definições da inteligência, né? E ele diz que fazer esses testes de QI, né, como nós, alguns amigos fizemos hoje, o Caetano fez, eu passei para os colegas do grupo também. E esses testes de QI são justamente isso, né? Você achar a regra, tem uma imagem ali com 3 pauzinhos, outra 2 pauzinhos e a outra em branco ali. Você tem que descobrir a regra. Bom, a regra aqui é que em cada nível vai diminuir aqui um pauzinho, né? E aqui eu estou ilustrando aqui o mais simples, mas isso aí vai aumentando o nível de complexidade até uns que você realmente acha, não, aqui não tem regra nenhuma não, isso aqui é totalmente arbitrário, mas na verdade tem, né? Você que não conseguiu fazer a abstração necessária e descobrir qual que é a regra que estava regendo aquilo ali. E ele disse que para a gente adotar como passatempo fazer esses testes de QI, porque isso vai trabalhando o nosso cérebro nesse sentido, no sentido de encontrar a regra, encontrar o princípio regente da coisa, né? O Renato Alves recomenda fazer palavra cruzada, né, como um exercício de memória, né? Mas o Pierluigi fala não, palavra cruzada ok, mas teste de QI é muito melhor do que palavra cruzada. Vai trabalhar a sua inteligência, vai aumentar a sua inteligência diretamente, né? E você vai se divertir fazendo. Bom, deu meia hora aqui, meus caros. Na verdade, já 33 minutos. Eu acho que tá demorando um pouco, né? Mais uma ou duas aulas aqui e a gente fecha. Forte abraço a todos.